As mãos do tapeceiro. Por Matheus Medeiros. Capítulo 8. Enquanto eu contava meus causos, ela parecia uma criança descobrindo um mundo novo, arregalava os olhos por trás das lentes, sorria e se espantava. A gente era muito ativo antes. Quando eu era um menino, calças curtas e pés no chão, eu e meus amigos construímos um carrinho de rolimã. Ah, eu vi uma vez. Ela exclamou. Mesmo. Achei interessante. Sim. Em uma escavação na TV, disseram que era algo pré-histórico. Olha só quem também sabe fazer piada. Provoquei. Ocasionalmente nos reuníamos para uma conversa mais longa, sempre regada a um chá que a Mirtes da cozinha fazia para nós. Com o tempo, ela passou também a jogar dama comigo. Como uma combinação perfeita, tudo que fazíamos era agradável, ainda que no meio do jogo ela mudasse a regra. Eu não ligava. Fazia um tipo, brigava, mas não ligava. Ela conseguia encher o lugar com uma alegria incontrolável. Segunda-feira, uma dessas tantas, ela leu um livro para mim. Enquanto lia, deixava escapar comentários e mensagens subliminares. Juntando uma peça aqui, outra ali, eu acabava montando um quebra-cabeças interessante. Ela tinha sistemáticos momentos de ausência. Algo assim como se estivesse esperando um pensamento pousar na sua cabeça. Alô, planeta Terra! Oi, ela sorriu surpresa e sem graça. Você tá parecendo a Neves. Quem? A Neves. Sabe a velhinha que fica catatônica olhando pro nada, assombrada? Então. Aff. Não fico não. O senhor está muito enganado. Primeiro, senhor tá no céu. Segundo, espero que ele não esteja com minha ficha nas mãos neste exato momento. Seu bobo, e ela deixou escapar uma pequena gargalhada. Certo, mas me conte de você. No que você estava pensando? Ela perguntou e fixou os olhos em mim. Bom, eu estava pensando em como a vida pode ser repleta de possibilidades. Quando vejo você falando sobre as coisas que deseja, sobre os sonhos pessoais e profissionais, os lugares que deseja conhecer, os pratos que quer experimentar, os idiomas que quer aprender, essas coisas todas são boas de ouvir, sabe? Ô louco! Quer dizer que falei tudo isso? Ela levou as mãos contra o corpo em um espanto afetado. Disse. E disse tudo sem perceber. Respondi. E quando vejo isso, é como sentir vento fresco em dia quente. Nossa, que bonitinho isso. Temos um poeta por aqui. Você é muito boba. Não dá pra conversar. É brincadeira, ela gargalhou. Mas, pra ser bem sincera, acho que é essa sensação que tenho quando planejo essas coisas mesmo que pareçam só sonhos. Me sinto mais leve. Acho que eu me lembro dessa sensação. Ah, que isso! Aposto que você aproveitou bastante, não? Eu acho que dá pra dizer que sim. Se você quer história para contar, experimente servir a marinha. Eram cruzeiros de mordomia zero, mas a gente sempre dava um jeito de conhecer lugares diferentes, gente com sotaques e hábitos dos mais esquisitos que você possa imaginar. Nem sempre gente boa, mas sempre fascinante. Nossa! Deve ter sido demais. Ela apoiou os braços nos joelhos, deixou o queixo sobre as mãos e ficou ali me olhando feito uma criança ouvindo uma história de contos de fadas. Mas você é nova, pode aproveitar bastante. Quero dizer, o mundo não vem com uma cerca, certo? Eu a cutuquei com o cotovelo. Tem muita coisa, que pode parecer simples, mas que você pode e deve experimentar. Quer ver só, certa vez, uns companheiros e eu tiramos a noite de folga. Saímos para tomar alguma coisa em uma cidade portuária e não me lembro agora se era no Uruguai, ou Chile, não me lembro. Ouvimos uma música e entramos. O tipo de bar que você encontra em toda parte, luz baixa, decoração de placas de carros e marcas de cerveja em neon. Fomos direto para o balcão, pedimos algumas cervejas, brindamos e ficamos por ali algum tempo. Eu sempre gostei de um bom papo. Fiquei no balcão conversando com o atendente enquanto os companheiros foram para perto do tablado de madeira onde um cara tocava com violão. Hector. Nunca mais esqueci o nome dele.
Ele havia sobrevivido às buscas do exército quando o presidente chileno caiu. Escapou-se desfazendo de tudo que tinha, de todas as coisas que acreditava, todas as anotações, bandeiras, coisas que o ligavam aos movimentos de esquerda da época. Ele sabia de coisas que beiravam conversa de pescador, mas que deixavam na conversa um tom muito interessante. Bom, àquela altura da conversa ele já havia soltado uns inúmeros, malditos militares, e conservadores de merda. Eu apenas dei alguns risinhos despretensiosos, tomando cuidado para não denunciar o fato de também ser militar. Sabe aquelas coisas que ocorrem do nada? Como assim? Quero dizer, eu estava tranquilo. Entramos e ficamos por ali, a mente estava desligada. Quando Hector começou a contar-me sua história, em um lapso, eu comecei a observar melhor o bar e o que eu vi foi um exército de comunistas ou simpatizantes por todos os lados. Eram pessoas com camisa do Che Guevara, quadros com a bandeira cubana, tudo. Absolutamente tudo, em homenagem à Revolução. Meu Deus! Ela arregalou os olhos. Pois é. Hector percebeu que eu congelei e quis saber se eu estava bem. Eu desconversei rápido, mas sem sentido. Nem me lembro do que disse, mas ele acreditou. Nossa! Que bom que você conseguiu disfarçar, não é? Mais ou menos, o pior ainda estava por vir. O bar foi lotando, as cervejas começaram a fazer efeito e as pessoas começaram a ficar à vontade, enquanto isso meu coração parecia uma escola de samba. Eu não relaxei. Em determinado momento eu já estava começando a querer ir embora. Eu ficava conversando com o Hector, mas de olho nos meus colegas. Impaciente, era a palavra. Hector trocava os assuntos, eu sorria sem graça e meus amigos viram copinhos de tequila a cada 5 minutos. A minha premonição estava afiada. Era mais uma tragédia anunciada. Enquanto eu sorria para Hector por alguma coisa que ele disse e eu não ouvi. Reparei que um dos meus colegas tentou pegar o copo do outro. Obviamente o colega não deixou, peça outro. Esse é meu. Um deles reclamou. Um dos colegas que não estava envolvido na disputa sugeriu uma divisão. Enquanto ele sugeria, eu pedia licença para Hector para ajudar meus amigos. Mas eu não consegui chegar à mesa a tempo. O dono do copo gritou para quem quisesse ouvir, quer dividir o que é meu. Comunista. Che Guevara está morto. Certo. Eu senti meu corpo gelar. E até hoje eu não sei por que ele gritou aquilo em espanhol. Eu juro que não sei. Não é possível. Ela ria tanto que eu não tinha certeza se torcia para mim ou para os caras do bar. E o que aconteceu? De repente, o bar inteiro ficou em silêncio, o tipo de silêncio que se consegue ouvir os pensamentos. Eu não me atrevi a mexer a cabeça, mas consegui ouvir o barulho do Hector deixando o copo sobre a pia. Senti o frio na espinha aumentando. Meu Deus! E o que você fez? Eu fechei o punho e soquei o meu amigo. O rosto dela ficou esticado e seus olhos arregalados. Foi instintivo. Eu o soquei primeiro. Fiz isso antes que o bar inteiro fizesse. Quando percebi que o bar ficou em choque, eu o agarrei pelo colarinho, deixei um bolo de dinheiro sobre o balcão e o arrastei para fora. Meu amigo ficou com a boca inchada durante muito tempo, mas depois me agradeceu. Que loucura isso! Eu acho que éramos mesmo. Mas quando eu conheci minha mulher, essas emoções pararam de fazer sentido. Tenho certeza que sua esposa ficava apavorada quando você contava essas histórias para ela. Deus do céu! Ela me batia como se tivesse acontecido um dia antes. Mas o amor mudou você. A afirmação dela tinha um tom provocativo. Eu não fiz contato visual para manter a fama de mal. Ela não disse mais nada até que eu quebrei o silêncio. De fato, ela me mudou. Ela tinha esse dom, sabe? Fiquei em silêncio. Ela quis saber o porquê. É difícil definir essas coisas. Cocei o queixo e olhei para o nada, buscando, como um pintor dedicado escolhe os melhores tons, eu buscava como definir algo que nem sabia como sentia. Mas eu diria que minha vida era estranha. Alguma coisa sem sentido completo. Não sei se você entende,
mas acho que é o que eu consigo definir essa loucura que foi encontrar minha esposa.